E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Vamos resolver aqui uma questãozinha do vestibular da FUVEST, da edição 2025, da sua primeira fase. Olha só. No dia 26 de março de 2024, a 1 hora e 29 minutos, aproximadamente, o navio cargueiro MV Dali colidiu com a ponte Francis Scott Key em Baltimore, Estados Unidos. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos da história norte-americana. Ok. A figura a seguir, que eu botei aqui mais ao lado, né, mostra os dados da velocidade do navio em função da hora local. A colisão ocorreu no intervalo de 38 segundos, marcado por linhas pontilhadas no gráfico. Bom, vamos dar um pause na leitura, vamos observar aqui esse gráfico, porque é importantíssimo, FUVEST, Unicamp, Unesp e mesmo o Enem, a gente saber fazer essas análises gráficas. Então, olha só. Aqui na vertical, a gente tem a velocidade em milhas por hora. Percebam aqui a unidade, né? Ó, milhas por hora, isso vai ser importante. E na horizontal aqui, a gente tem a hora local, né? Tá aqui, ó, 1h18, AM, isso aqui é porque é de manhã, né? Até antes do meio-dia. PM seria se fosse depois do meio-dia. Aí, ó, o que que acontece? Nota, os pontos de dados são representados como círculos. Tá aqui esses círculos, esses pontinhos, né? Tanto faz ser o azul ou o verde. As linhas são apenas orientativas, ou seja, não são conhecidas as velocidades reais entre os pontos dos dados. Ou seja, são informações instantâneas, né? Então, assim, tá aqui, nesse instante de tempo a velocidade é essa, nesse instante a velocidade é essa. Essas linhas não representam as velocidades efetivamente reais entre esses dois instantes. São apenas para fazer uma ligação mesmo, né? Aí tá aqui, ó. O tempo vai passando, a velocidade vai aumentando, né? Isso aqui, ó, velocidades de acordo com as fontes. Aqui seria o tráfego marinho, né? Isso aqui deve ser algum site especial para você avaliar os navios. Eu confesso que eu não conheço, não. Mas, enfim, a velocidade vai aumentando, 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 até que chega aqui nesse ponto, ó, o navio começa a diminuir a velocidade. Ou seja, provavelmente viram, né? Não sei, confesso que eu não lembro a notícia, não sei se viram e foram parando. Mas, enfim, ó, vai diminuindo, 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 até que chega nesse ponto aqui, ó, onde a velocidade eram 7,82 milhas por hora, né? Esse mph é milha por hora. E durante 38 segundos, como ele disse, as linhas pontilhadas aqui mostrando, né, essa desaceleração, ele vai parando. Neste intervalo de tempo, né, neste intervalo, o navio entra em contato com a ponte. Até baixar para 2,5 milhas por hora. Né? Você vai batendo e vai desacelerando. Né? Beleza. Então essa é a análise. Aí vamos voltar para o texto. Assumindo que a massa do navio no momento do impacto seja de 100 mil toneladas, 100 mil toneladas, lembra que tonelada já equivale a 1.000 quilogramas, então são 100 mil vezes 1.000 quilogramas, né? E tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é de aproximadamente quanto? Percebam, a magnitude, galera, é o módulo, é o mesmo que módulo, né? Magnitude é o módulo de um vetor. É a quantidade numérica, né? Por mais que vetor seja uma força seja um vetor, né? Falei o contrário, força seja um vetor, a gente não quer nessa questão a direção e o sentido, a gente quer o módulo, a magnitude dessa força média. Porque você deve lembrar, ou pelo menos se ligar, que essa é uma força variável. Vai encostando, por ser uma força de contato, né? Vai aumentando, 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 depois vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então é uma força variável, mas a gente calcula uma força média e já fica claro o porquê disso, né? E aí percebam, gente, ó, que ele fala assim, ó, está atuando sobre o navio durante a colisão é de aproximadamente. Bom, provavelmente isso resultará numa conta quebrada. Nosso objetivo vai ser tentar ver se a gente consegue fugir se efetivamente aparecer, né? Percebam que todas as alternativas trazem aqui o número 7, né? A diferença só está no expoente dessa base aqui, que é 10, né? Note a dot. Considere que a força atuando sobre o navio durante a colisão seja constante e igual à força média. Pronto. Na verdade, como eu disse, a força é variável, mas a gente calcula faz o cálculo como se fosse uma força constante, de tal maneira que essa força constante tenha um módulo igual à força média, tá certo? Porque na prática varia, mas a gente calcula uma força média e o valor dessa força média, do ponto de vista dos cálculos, vai ser equivalente a uma força constante com um valor igual ao dessa força média. E ele nos dá o fator de conversão. Ó, utilize 1 milha por hora igual a 0,5 metro por segundo. Beleza. Agora vamos atacar aqui a resolução da questão. Eu vou até para outro lado aqui, para eu pegar outra página, porque aqui não tem espaço suficiente. A gente vai utilizar, galera, o famoso teorema
Aqui, ó, teorema do impulso. Teorema do impulso. Meu povo, tem dois teoremas que a gente tem que ter guardadinho com a gente, que é o teorema do impulso e o teorema da energia cinética, teorema do trabalho, teorema, enfim, tem muitos nomes, né? O teorema do impulso, gente, ele vai nos ajudar a resolver essa questão de uma maneira bem simples, né? Porque ele vai basicamente me dizer o quê? Tá aqui, ó, que IR, que é o impulso da força resultante, você vai lembrar que esse R, que é o impulso da força resultante, ele é a soma dos impulsos provocados pela aplicação de todas as forças, né? Só que a gente só vai olhar para o eixo horizontal aqui, onde tem o impacto, e só para a força de contato a gente vai desprezar o atrito. Ele não falou nada sobre atrito, no caso, o atrito, diga-se de passagem, a resistência do ar, né? Assim? Ou mesmo qualquer viscosidade que o líquido imponha, né? A gente não vai se preocupar, por exemplo, com peso, empuxo, porque estaria na vertical, a gente vai fazer análise horizontal, desprezando essas forças dissipativas, focando apenas na força de contato, né? Então, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento, às vezes chama de impulso, né? Ou, desculpa, de momento, né? Beleza. Aí, como eu disse, a gente só vai trabalhar com essa força média, essa força de contato, né? E aí o impulso vai ser essa força média vezes o intervalo de tempo, que é a quantidade de movimento final, massa vezes a velocidade, menos a quantidade de movimento inicial, massa vezes a velocidade. Bacana. Percebam, gente, que eu coloquei essa fórmula do impulso, mas ela só é verdadeira para o caso dessa força aqui, ó, ser constante. Mas ele pediu para a gente considerar que ela é constante e a gente está calculando essa força média, né? Então, pronto. Quer dizer, eu vou isolar esse cara. Essa aqui tu já poderia estar substituindo os dados, eu vou deixar para substituir por último, tanto porque a gente consegue fazer um negócio mais organizado, como porque a FUVEST gosta de cobrar questões às vezes bem mais complexas e a gente já vai praticando, né? Vou colocar aqui a massa em evidência, ó, certo? E passar o ΔT dividindo, já que ele estava multiplicando, e fica aqui, ó, V menos V0. Em tese, do ponto de vista formal da física, a gente resolveu o problema já, né? Tá aqui, ó, tá resolvido. Beleza? O que a gente vai ter que fazer agora é substituir os dados, né? Então vai ficar como? Aqui, ó, vamos lá. A força média, então vai ser, vamos lá. Deixa eu trazer isso mais para perto. Vai ser o seguinte, vamos lá. A massa, se eu não me engano, 100 mil toneladas. Está aqui, ó. Então, 100 mil toneladas vezes 1000, porque cada tonelada tem 1000 quilogramas. Eu vou colocar tudo no SI porque ele quer a resposta em newtons, que está no SI, né? Vezes a diferença de velocidade, que é a final menos a inicial. Vou até fazer o seguinte, para ficar mais organizado. Está aqui o tempo embaixo. Está logo o tempo, 38 segundos. Está no SI, tranquilo, sem dificuldade. Vezes a diferença de velocidade. A final é quanto? 2,5 milhas por hora menos a inicial 7,82 milhas por hora. Só falta uma conversãozinha aí, né? Que é essa história de passar milha por hora para metro por segundo. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 0,5, tá? Gente, eu não fiz os cálculos errados aqui para testar, mas caso a gente esqueça de converter, deve ter uma resposta, né? Tudo bem. Aí aqui, gente, é só algebrismo. Cuidado na hora de resolver isso aqui, porque a gente tende a pegar a calculadora, né? E resolver, mas a calculadora não vai nos ajudar, porque ela só vai nos dar a resposta. A gente tem que aprender a fazer os cálculos. Então, vamos lá. Olha só. Como é que vai ser a força média? Cara, vamos tentar transformar logo isso aqui em notação científica, né? Vamos tentar aqui melhorar a nossa vida. Então, vai ficar assim, ó. Em cima, vai ficar o quê? 10 elevado a quanto? 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8. Ok. Bacana. Deixa eu só puxar aqui, senão fica confuso para mim. Vezes 0,5 vezes. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, 2,5 menos 7,82, eu vou fazer como se fosse assim, ó, 782 menos 250. Gente, eu fujo de conta quebrada aí com vírgula. 2, 3, 5. 5,32, só que negativo, né? Ó, menos 5,32 sobre 38. Eu tenho pavor de conta quebrada, gente. Tá?
Aí o que é que acontece? 5,32 é negativo, né? Multiplicado por 0,5, multiplicar o número por 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2, né? Então seria 532 dividido por 2. É 2 menos 4, sobra 1. 3 fica 6, menos 12 fica 1, 2, 6. Então vai ficar, vamos botar aqui, vai ficar ó, menos 200, ou menos 2,66 vezes 10 a 8 sobre 38, tá certo? Aí ele vai fazer essas contas assim à mão, o cara demora muito. Mas na hora da prova a gente tem que fazer assim, né? Então vamos praticar como na hora da prova. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar esse menos na frente e vou tirar essa vírgula de cima, deixando 266 vezes 10 a 6 sobre 38. Bom, se a gente está fazendo as contas certinhas, em tese a gente não precisaria nem verificar, já saberia que aqui teria que ser 7. Mas vamos ver, ou pelo menos aproximadamente 7. Mas vamos ver, ó. 38 vezes 7, 56, vai 5. 7 vezes 3 dá 21, com 5 dá 26. Olha só. Então, vai dar menos 7 vezes 10 elevado a 6 newtons. Menos 7 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Bom, eu quero, antes de marcar a alternativa, comentar alguns detalhes aqui com vocês. Vamos lá. Primeiro, né? Você vai chegar aqui e vai dizer, Arilo, não tem um valor negativo. Não tem problema. 10 a 6, item E, né? Não tem problema. Por que é que não vai ter problema? Porque ele pediu uma magnitude, ou seja, o módulo, né? O que é que quer dizer esse sinal negativo? Quer dizer que a força aplicada foi no sentido contrário à velocidade do navio. E, de fato, ele não foi sendo desacelerado. A velocidade estava para um lado, força para outra, para o outro lado, fazendo com que o movimento fosse retardado. Não é assim? Então, esse sinal negativo só quer nos falar sobre isso. Outra, perceberam como, em tese, teriam contas meio maluquinhas que a gente teria que fazer, como tentar dividir 266 por 38? Mas se você está acostumado a fazer conta à mão, olha as alternativas que tem tudo 7, você só confere. É muito mais, digamos, muito menos cansativo e o gasto energético é bem menor do que você efetivamente fazer essa divisão, né? Então, galera, item correto, item é de escola, questão belíssima, muito tranquila, bem aplicada, típica da FUVEST, beleza? Curte aí, compartilha, até a próxima, tchau!